N-Coaching, o grande potencial está dentro de si. N-Coaching, com Jorge Freitas. N-Coaching, também no Facebook, em www.facebook.com/ncoaching. N-Coaching, o grande potencial está dentro de si. N-Coaching, com Jorge Freitas. Carlos Marques, regressamos para a continuação desta conversa. O Carlos Marques é um coach profissional, certificado. Acha que as pessoas hoje já sabem o que é um coach ou ainda estamos naquela fase, e o Carlos saberá muito bem, de que explicar, eu sou coach e coach é isto? Se nós quisermos que as pessoas saibam exatamente o que é um coach, convém explicar. Porque o mercado está atualmente e cada vez mais inundado de uma série de informação sobre coaching. Tem aparecido muita coisa e aquilo que eu tenho observado é apenas uma questão de observação, é que começa a existir alguma confusão relativamente ao coaching, porque há muita coisa que é tida como coaching e não é. Existe uma certa desconfiança até geralmente a alguns processos, portanto eu geralmente explico o que é, pelo menos explico que tipo de coaching eu pratico, não é? E tem tido um feedback de uma reação de entendimento? As pessoas percebem à primeira ou acho que demora algum tempo a explicar ou não? Mais uma vez a minha experiência diz-me que nem sempre é fácil perceberem, mas também não é difícil explicar, no sentido que o coaching, como certamente saberá, porque já esteve aqui pessoas, esteve aqui o presidente da Associação Portuguesa de Coaching, não é nada, digamos, totalmente inovador, mas sim exploração e aplicação de técnicas que já são ancestrais e que têm a ver com o desenvolvimento pessoal, têm a ver com a capacidade de pensar em soluções e esse potencial que todos nós temos de procurar encontrar soluções para os nossos próprios desafios. Portanto, nesse sentido, é relativamente fácil explicar, porque isso é uma coisa que toda a gente entenderá. Uhum. Carlos, há pouco, na primeira parte, estávamos a falar da criatividade. Na parte final da primeira parte, definiu o que é a criatividade. Uma das outras áreas é o marketing pessoal, marketing empresarial também e a comunicação. Em relação ao marketing pessoal, que é uma área extraordinariamente importante, convença-me, Carlos, ou escutá-lo sobre marketing pessoal. Bem, o marketing pessoal é um prolongamento do meu trabalho, também com todos estes processos, porque todas as coisas de certa forma estão ligadas e todas elas podem ser, e cada uma delas pode contribuir com um pouco para qualquer outra coisa. Eu há bocado falei que o coaching é também, de certa forma, o associar de várias outras coisas que já existiam, da mesma forma que a criatividade também não é nada novo, ela sempre existiu, sempre esteve presente, e o marketing também sempre existiu, sempre presente. Sempre que alguém um dia pensou em apresentar-se perante os outros de acordo com os seus valores, os seus princípios, de acordo com uma imagem que ele acha que deve ter, isso também é marketing, portanto, ela sempre esteve presente. Agora, o marketing pessoal tem a vantagem, e ela deve ser explorado, porque eu acredito que nós devemos ter um sentido, ou definir um sentido para a nossa própria vida. Ou seja, nós não devemos simplesmente guiar-nos ao longo da vida ao sabor dos acontecimentos, ao sabor daquilo que nos acontece ou das oportunidades que possam surgir, mas sim seguir uma forma estratégica de definir como somos, onde é que queremos chegar e de que forma é que queremos lá chegar. E aqui começa o marketing, porque se eu não definir os meus valores, se não definir a minha visão, se não definir a forma como eu quero projetar isso no mundo, é difícil conseguir os meus objetivos, não é? Porque não existe uma estratégia. O marketing pessoal passa um pouco por isso, que é eu definir
aquilo que sou como sou e também a forma como eu depois vou realizar tudo isso perante os outros, perante o meu trabalho, perante a sociedade, perante, enfim. Portanto, digamos que há dois processos. O primeiro é uma autodefinição e o segundo é a publicação. Exatamente. E nessa publicação, apesar do Carlos ter dito que o marketing pessoal sempre existiu, mas hoje há ferramentas muito recentes de transporte da mensagem, transporte da comunicação. E isso implica uma aprendizagem também e saber lidar com. É frequente os seus clientes perguntarem que ferramentas é que eu posso utilizar para potenciar, por exemplo, a imagem da minha empresa ou a minha própria imagem. Facebook, Thread, outras plataformas que existem. Cada vez mais a comunicação é o ponto focal de tudo isto, não é? Portanto, nós temos necessidade de comunicar, o marketing pessoal passa, de facto, muito pela comunicação, pela forma como eu comunico, como eu me apresento, como eu me coloco perante o universo, digamos. E então, todas as ferramentas que eu posso utilizar para que possa chegar aos outros a mensagem que eu quero chegar são importantes. A forma como eu comunico no Facebook, a forma como eu comunico no LinkedIn, a forma como eu me apresento, o tipo de comunicação que eu uso. Por exemplo, se alguém estiver à procura de um trabalho, não é? Se estiver à procura de um emprego em determinada área, seja uma área mais específica ou não, desenvolver um bom marketing pessoal é importante para essa pessoa, porque essa pessoa deve ter uma presença que esteja alinhada com aquilo que quer fazer e de acordo também com os seus valores. Eu não sou, quando falo em marketing pessoal, quero fazer aqui uma ressalva que não estou a falar de fingimento ou de uma pessoa se vestir bem e se pentear bem e dizer meio dúzia de coisas interessantes no Facebook para parecer que é aquilo que não é. Não, tudo o marketing pessoal para mim tem a ver com o alinhamento com os valores de cada um de nós. Essa talvez até seja a primeira porta de entrada, que é o ajuste real e verdadeiro e honesto da pessoa que está a ser trabalhada ou que pretende... O método de marketing pessoal, portanto, o processo começa logo por aí, por definição dos valores, e aí o coaching fornece-nos também ferramentas muito importantes nessa área. Por vezes é feito coaching também, nesse processo, e começa exatamente como o Jorge dizia, por aí, por definir a imagem que eu quero para mim próprio, não que eu quero projetar para os outros, a imagem que eu quero para mim próprio, os meus próprios valores e de forma como é que eu depois alinho tudo isso com a exposição que eu vou ter pública. Portanto, nós temos necessariamente uma exposição pública, quer queiramos, quer não é? Uma pessoa que o procura, que sinta a necessidade de desenvolver e trabalhar um pouco mais a parte do marketing pessoal, normalmente esse cliente, o perfil dessa pessoa, ele não está já por si só um pouco sensibilizado para a questão? Percebe já um pouco de marketing ou não? De modo geral está. Já está um pouco sensibilizado, depois quer ir ao requinte. De modo geral está. Tal como na criatividade, quem procura também já está sensibilizado para isso. Sensibilizado. Em relação ao marketing, quando se procura explorar um pouco melhor essa área, o que é que lhe dá mais trabalho? Os conteúdos ou a parte visual, gráfica da imagem? Geralmente o que me dará mais trabalho é eu conseguir entender exatamente quem é aquela pessoa. Entender ou o que ela pretende? Entender quem é aquela pessoa, porque há que ter o cuidado, ou pelo menos eu tenho o cuidado de trabalhar o marketing da pessoa de acordo com o alinhamento que eu entendo que a pessoa deve ter com os seus próprios valores e com os seus próprios objetivos, ou seja... Mas ao entender aquela pessoa não está ao entender não está a introduzir alguns juízos seus próprios? Pergunto. Eu entendo a pergunta. Eu quando digo entender a pessoa não é para moldar a pessoa ao meu entendimento, é para entender a pessoa no sentido de perceber até que ponto é que a pessoa depois poderá estar alinhada ou não com aquilo que a pessoa, ou seja, com o meu entendimento. Vou ver se me consigo explicar. Se alguém simular uma imagem que realmente não é, uma falsa personalidade, eu posso estar a trabalhar sobre uma base errada e posso estar a criar uma estratégia
que no fundo mais cedo ou mais tarde poderá cair por terra. Não sei se me fiz entender. Portanto, o meu entendimento da pessoa nesse aspecto tem que existir. Então o Carlos nunca poderia fazer marketing pessoal dos políticos. Agora, existe uma vertente específica para a política. É muito trabalhado, não é? Sim. Isto não é estar, obviamente, a desclassificar a atividade dos políticos, mas realmente nós sabemos que um político há todo ali um trabalhar de imagens que muitas das vezes o profissional, é que vai introduzir no próprio indivíduo, neste caso. Isto é mundial, não se reporta apenas em Portugal, naturalmente. As pessoas que procuram mais ao nível de marketing pessoal são empresários, são professores, advogados, profissionais liberais? Modo geral, mas não posso deixar de dizer, voltando um pouco atrás, que essa questão às vezes da política mais vale parecer do que ser, não é? É um bocado por aí, mas existe uma vertente específica do marketing, portanto, nessa área que é o marketing político. Quem procura mais, e digo já ao Jorge que não é a área em que eu trabalho mais, porque de facto a criatividade é muito mais procurada do que o marketing. Nem sou, posso também dizer que não sou, enfim, um especialista, porque existem pessoas que só trabalham nessa área, portanto não sou um especialista em exclusivo, diria. Como eu disse há pouco, o marketing pessoal eu consigo às vezes enquadrá-lo até depois na vertente da criatividade, porque imagine que é uma empresa em que o responsável pretende, de facto, desenvolver uma área da própria empresa, até, por exemplo, a área comercial, precisa de uma geração de ideias, mas então, depois acha que nessa parte precisa de um pouco de marketing pessoal para depois trabalhar. Portanto, acaba por surgir... Sim, quem procura mais, curiosamente... Mas quem procura mais? Curiosamente ou não curiosamente, são pessoas que não procuram pelo marketing pessoal, mas sim um prolongamento do trabalho que eu faço na criatividade. Muito bem. Carlos, há pouco falou em marketing pessoal, fala-se agora também em neuromarketing pessoal, através das mais recentes descobertas das neurociências e toda uma série de resultados, de investigações e fazem-nos muitas das vezes recolocar, não é? O que é que valoriza mais, as emoções ou a razão? Eu penso que uma sem a outra não funciona, no sentido em que ambas são fundamentais para o sucesso de qualquer pessoa. As emoções, então, no que diz respeito à criatividade, são muito importantes, porque muitas coisas são conseguidas de uma forma quase intuitiva, sentida. No entanto, se eu, pois, quiser inovar, a razão é importante. Ou seja, por vezes, a descolagem da razão, no sentido de explorar mais o meu lado intuitivo, o meu lado sensitivo, digamos, como é chamado o lado direito do cérebro, essa é importante para gerar ideias. Aliás, eu estou agora a recordar um estudo muito recente que está aí a circular, feito nos Estados Unidos, em que prova como se as pessoas se afastarem 4 dias, pelo menos, de toda e qualquer tecnologia, todo e qualquer instrumento, duplicam a sua capacidade criativa. Portanto, esse estudo foi feito e mostrou que se afastarem para a natureza, falta esse elemento importante, mostra que se as pessoas se afastarem da tecnologia, digamos, envolverem-se, forem para a natureza, envolver num ambiente natural, em que os estímulos sejam muito menos racionais, porque não são lógicos, têm a ver com a sensibilidade, com as flores, enfim, com os cheiros, não sei o quê, duplica a sua capacidade criativa. Isso, de facto, não é nada de novo, não porque já sabia. Mas, ao mesmo tempo, é assustador, porque com a abundância e o acesso diário, permanente das tecnologias, acabamos por o futuro do Homo sapiens será, eventualmente, desenvolver muito o córtex e menos a parte Mas isso mostra como as emoções e o afastamento, o lado mais racional, pertencia à criatividade. Por outro lado, a criatividade pouco me serve se eu não tiver uma estratégia racional, lógica, de como aplicá-la. E aí entra a inovação, porque nós ainda não falámos aqui, mas uma coisa é a criatividade, outra coisa é a inovação. E o que as empresas realmente procuram, quando me consultam, é inovar. Não é? Elas não querem apenas ter ideias.
não é? As ideias terão valor para elas se elas se converterem em inovação e a inovação se converter em novas soluções, novos produtos para a empresa. Portanto, estamos sempre a falar de inovação. Muito bem. Carlos, vamos interromper mais uma vez. Regressamos daqui a instantes no N-Coaching, hoje com Carlos Marques, a falar sobre criatividade, sobre marketing pessoal também, mas o Carlos prefere mesmo percorrer, e muito bem, neste tema que é a criatividade. Até já. N-Coaching,